Olá, eu sou a Caroline Calaça da Development e eu e a minha sócia, Cássia Morato, queremos conversar com você sobre como ter um aumento brutal nos seus resultados de coaching. Você já deve saber que o mercado de coaching está ficando cada dia mais concorrido. Isso é normal em todo o mercado. Muitas pessoas fazem uma formação, mas poucos viram coaches de verdade. Outro dia, uma pessoa fez uma brincadeira e nós demos muita risada. Essa pessoa brincou dizendo que existem dois tipos de coaches: o coach ostentação e o coach ralação. Brincadeiras à parte, lógico, mas isso não deixa de ser verdade. É que nós estamos presenciando muita gente falando de ganhar muito dinheiro, resultados e vendas na internet o tempo inteiro falando sobre isso, e pouca gente falando o que é preciso fazer para se tornar um coach de verdade. Pouca gente demonstrando e ensinando métodos que funcionam e que beneficiam realmente o cliente com mudanças duradouras. E o que se espera de um investimento no processo de coaching é justamente isso: resultado. Se você ainda não sabe como garantir resultados nos projetos de coaching que você realiza ou conduz, saiba que este é um grande desafio que você vai ter que enfrentar. Nós queremos te mostrar como você pode melhorar os resultados dos seus projetos de coaching de uma vez por todas. Veja esse vídeo até o final, porque as informações que nós vamos apresentar aqui são resultado de anos de trabalho, de estudo sobre o que funciona e o que não funciona nos processos de coaching. Preste atenção nas informações que nós vamos compartilhar com você, que elas vão te ajudar a se preparar para se destacar da multidão e se transformar em um coach diferenciado e cheio de resultados. O problema enfrentado pela maioria dos coaches é que muitos coaches não conseguem oferecer resultados aos seus clientes por motivos muito simples. O primeiro motivo é que não sabem planejar. O processo de coaching fragmentado normalmente resulta em perda de tempo e mudanças superficiais. O coach gasta tempo excessivo para definir o objetivo e depois conduz o processo de mudança de uma forma não sistêmica. E é por isso que eu e a Cássia sempre batemos na mesma tecla sobre o quanto é importante se preparar tecnicamente. É isso que faz um coach valorizado e requisitado pelo mercado. É por isso também que nós sempre defendemos a importância de dominar um número maior de ferramentas, para que quando você planeja seu processo de coaching, não seja preciso ficar forçando a barra para enquadrar o seu cliente nas ferramentas. Quantas ferramentas um coach precisa conhecer? Se você é coach e conhece meia dúzia ou 10 ferramentas, e um projeto de coaching tem uma duração mínima de 10 a 12 sessões, isso significa que você terá um repertório muito pequeno e certamente será ineficiente na condução dos seus projetos. Cada cliente é diferente e como enquadrar a complexidade de um ser humano em meia dúzia de ferramentas que devem fazer um papel mágico de transformação duradoura? Isso não faz o menor sentido, concorda? Nós, apenas aprendendo a planejar direito, com passos simples, com o aumento do repertório de ferramentas, 40% do seu processo de coaching está encaminhado. O segundo motivo que leva centenas de coaches a pensar em desistir ou se sentirem muito inseguros diante do cliente é o desconhecimento de um passo a passo seguro a seguir. Algumas pessoas insistem em acreditar que se tornar coach é só fazer uma formação de alguns dias, ler um livro ou outro e pronto. Se fosse simples assim, o processo de mudança, para que seria preciso o apoio de um coach? Fazer formação de coaching seria a solução para todos os problemas de comportamento do mundo. O diferencial de um bom coach é justamente esse, é que isso não acontece bem assim. Mesmo nós que somos coaches, às vezes precisamos do apoio de outro coach para perceber coisas sobre nós e sair dos nossos ciclos de produtividade, fase de insatisfação
até alçar voos desafiadores. O grande diferencial de um bom coach, além de saber o trivial, que é não julgamento, fazer perguntas poderosas, é saber qual ferramenta utilizar e qual técnica especificamente, em que momento pode trazer resultados melhores. Qual a ferramenta aplicar? Tendo 3 ferramentas, por exemplo, de especificação de objetivos, qual dessas ferramentas eu devo usar nessa ocasião? Se nós estivermos falando de um cliente muito objetivo, uma ferramenta longa e detalhada pode ser perfeita. Mas se o coach for alguém muito prolixo, por exemplo, faz sentido gastar 3 sessões de um processo de coaching que tem 10 a 12 sessões só para especificar objetivos, porque você não conhece uma outra ferramenta e a que você conhece é muito longa? Mas sabe qual é o segredo para se tornar um profissional de coaching bem sucedido, construir um negócio lucrativo e sustentável para viver de coaching? Entregar resultados e fidelizar os seus clientes. Dezenas de pesquisas comprovam que manter o cliente é muito mais lucrativo do que te atrair novos. Por isso essa dica é muito importante. Para ser um coach reconhecido e bem remunerado, você precisa se preocupar em manter os seus clientes. E isso só é possível no mercado de coaching conduzindo processos de mudança de comportamento duradouros e não apenas projetos superficiais. Para isso, sinto muito informar, mas não é possível sem se aprofundar em conhecimento. Você consegue imaginar o quanto é incrível abordar qualquer cliente com segurança, sabendo que você tem condições de entregar resultados consistentes? E o melhor de tudo isso, os seus próprios clientes, recomendando o seu trabalho para os amigos e para os seus conhecidos espontaneamente. Se você é um coach executivo, pense como seria passar 2 anos vendendo para a mesma empresa produtos complementares. É por isso que planejar e dominar ferramentas diferentes é tão importante para você. O processo de mudança. Quando a gente pensa no processo de mudança, é importante a gente pensar sobre o terceiro aspecto. E o terceiro ponto que leva coaches a fracassar com os clientes é que eles não conhecem como estruturar um processo de mudança. Muitos profissionais não têm ideia da quantidade de oportunidades que perdem simplesmente por não saberem utilizar os recursos que dispõem para apoiar uma pessoa, um gestor, uma equipe, um empresário a atingirem resultados. Na verdade, já foi dito por alguém que não é aquilo que você sabe que faz a diferença, mas é o que você não sabe. E não saber utilizar a abordagem de coaching adequadamente para entregar resultados é um dos maiores erros dos coaches que nós conhecemos. Eles mergulham em águas rasas, acreditando que não há o que pode ser feito além daquilo que eles já fazem. Para entender esse raciocínio, deixa eu fazer algumas perguntas. Primeiro, você sabe a diferença entre coaching de vida, coaching executivo, coaching de times e coaching de negócios? Você conhece ao menos uma ferramenta de cada uma dessas modalidades de coaching que eu citei anteriormente? Você conhece as fases do processo de mudança, de um processo de mudança estruturado? Você consegue identificar em que fase da mudança o seu cliente está? Você sabe fazer um planejamento de coaching com início, meio e fim? Você sabe demonstrar financeiramente os resultados do processo de coaching? Você sabe quando você deve tocar a razão e quando você precisa tocar a emoção das pessoas para fazer com que um coach relutante entre em ação? Se você disse não para uma dessas perguntas, você também está mergulhando em águas rasas, ao invés de desfrutar de um oceano de oportunidades. E as 3 dicas não falham. Com essas 3 dicas, saber planejar um projeto de coaching, conhecer mais ferramentas e saber estruturar um processo de mudança, com certeza você dará um salto enorme nos seus resultados como coach. Mas você pode estar se perguntando, como é que eu posso planejar um bom projeto de coaching, dominar mais ferramentas e estruturar um processo de mudança
para me tornar um coach seguro e que entrega resultados, um coach bem-sucedido. Quer saber o que funciona? Se você é um coach de vida, um coach executivo de times ou de negócio, ou se você for um gestor ou empresário, simplesmente deseja desenvolver, independentemente da sua especialidade ou do seu segmento de atuação, a sua habilidade, sua performance como coach, só existe uma forma segura: estudando e praticando. Nós vamos te apresentar logo o que nós fizemos para chegar a essas conclusões e saber na prática como entregar resultados aos nossos clientes. E como é que nós sabemos disso? Bom, antes disso, eu gostaria de nos apresentar. Nós duas temos mais de 10 anos de atuação no mundo dos negócios. Nós atuamos como coach executivas e realizamos treinamentos em todo o Brasil, em grandes empresas, empresas de médio porte, empresas de pequeno porte, por mais de uma década. Nossa, isso está fazendo a gente parecer muito velho. Mas nós não somos tão velhos assim, é que a gente começou cedo no mundo do coaching e há algum tempo atrás pouco se sabia sobre coaching. Nós somos uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer esse tipo de formação. E nós nos tornamos sócias logo após a nossa primeira formação em coaching. Esse ano nós realizamos o Conhex Coaching, você deve ter ouvido falar. Foi o primeiro congresso internacional de coaching executivo que reuniu os maiores especialistas de coaching do mundo todo. Contou com a participação de Joseph O'Connor, Henry Cochise, James McSeel, Brian Underhill, Cyril Pillai, Philip Sanda, André Lages e os coaches mais conhecidos do Brasil. E nós temos um curso de pós-graduação em coaching em Belo Horizonte. Há mais de 5 anos nós nos dedicamos a ensinar pessoas em todo o país a utilizar a abordagem de coaching para atingir resultados surpreendentes. Nós já atendemos centenas de empresas pelo país afora. E eu fiz um projeto de mestrado há alguns anos atrás, inédito no Brasil, sobre retorno do investimento em projetos de desenvolvimento humano e projetos de coaching executivo, um programa de ROI, baseado em pesquisas efetivas dos trabalhos mais importantes que já aconteceram no mundo. E veja o que os nossos clientes têm a dizer sobre o nosso trabalho. Olá, meu nome é Thaís Bonilha, eu sou estudante de psicologia do último ano e recentemente terminei minha primeira formação em coaching e essa foi a área que eu escolhi para atuação profissional. Abri minha empresa também recentemente e estou muito animada para começar a trabalhar e atuar nesse maravilhoso mundo do coaching, né? A oportunidade de participar desse congresso tem sido de grande valor para mim, principalmente porque eu acredito que eu estava muito engessada, né, no que se refere ao desenvolvimento do processo de coaching, achando que ele só poderia ser feito daquela forma que eu aprendi na formação. E assistir essas palestras me fez enxergar outras possibilidades, né, e oportunidades de aplicação do coaching. Então, por isso, eu acredito que o Conhex Coaching está completamente alinhado ao que para mim é o cerne do processo de coaching, que é ajudar o cliente a ampliar a sua visão, a enxergar novas possibilidades para poder aproveitar outras oportunidades. Então, é isso que o Congresso tem feito por mim. Ele tem ampliado a minha visão referente ao que é o coaching e sua aplicação e tem me mostrado novas oportunidades e possibilidades para atuar nessa área. Então, eu acredito que não há ganho maior para um profissional do que enxergar novas oportunidades de atuação, né? E também, outro ganho que eu tenho tido com o Congresso é a oportunidade de me desafiar, né? De buscar novos conhecimentos e de estar em constante formação para que possa ser uma profissional competente e possa realmente ajudar o meu cliente a atingir os seus objetivos, né? Aproveito esse vídeo também para parabenizar e agradecer as idealizadoras do Congresso Conhex Coaching, Caroline Calassa e Cássia Morato, né? Parabéns pela iniciativa, né? Pela atitude empreendedora, né? De estar divulgando esse conhecimento de uma forma gratuita para que pessoas que, como eu, estão iniciando no mundo do coaching possam ter acesso a tanto conteúdo de valor, né? Realmente isso não tem preço e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada.
Meu nome é Bartolomeu, sou empresário, fiz um curso de administração de empresas em Caldas Novas, onde eu tive a oportunidade de ser acompanhado pela professora Carolina Calassi. O que eu aprendi em relação a marketing e administração foi muito importante para o desenvolvimento do meu negócio. Tanto assim que depois que nós terminamos a relação estudantil, ela fez um trabalho muito importante para a gente aqui com assessoria de marketing. Nosso negócio desenvolveu bastante nos últimos 5 anos que ela esteve acompanhando a gente. Até hoje ela ainda presta um serviço de muita importância. Eu acredito que nos últimos 5 anos meu negócio cresceu muitas vezes mais de como se eu tivesse outro tipo de assessoria. Então, isso foi muito importante para a minha vida. Eu cresci muito como pessoa, aprendi muito. Eu acho que quem tem a oportunidade de ter uma profissional da qualificação e da capacidade que a Caroline tem, com certeza ele é um privilegiado. Eu recomendaria aos meus melhores amigos e aos meus concorrentes. Eu não desejo que eles conheçam ela de jeito nenhum, porque aí seria uma ferramenta muito forte contra o meu negócio. Então, essa é a opinião que eu tenho, o depoimento que eu tenho a dar. Desejo a todos uma boa sorte. Mas para chegar até aqui, nós percorremos um longo caminho. O problema é que isso foi antes do boom do coaching no Brasil. Poucas pessoas, quando se falava em coaching, já tinham ouvido falar disso. A maioria não sabia o que era, para que servia. Quase não existiam livros sobre o tema. No início, logo nos primeiros meses que nós fizemos a nossa formação, nós estávamos inseguras como você, talvez esteja hoje, tentando aprender a usar as ferramentas que nós havíamos aprendido na formação. Nós carregávamos a nossa apostila debaixo do braço para as sessões de coaching. E depois de alguns meses, já atuando, nós percebemos que aquelas ferramentas que nós havíamos aprendido eram insuficientes para atender todas as necessidades dos nossos clientes. Nós começamos a buscar ferramentas. Nós pedíamos apostilas das nossas amigas mais próximas. Todas as pessoas que tinham feito formação, a gente buscava conhecer o material, mas sem a explicação de como utilizar, em que ocasiões, em que contexto, muitas dessas ferramentas até não nos serviam. Nós compramos muitos livros, inclusive até fora do Brasil, porque aqui existiam poucos recursos, na esperança de encontrar mais soluções, mas a maioria deles apenas explicava o que é coach, o que não é coach, para que serve, como é que funciona. E os melhores até apresentavam alguns depoimentos, algumas coisas sobre o antes e depois, mas quase nunca aquilo que nós desejávamos, que eram justamente as ferramentas e a aplicabilidade delas. Isso que a gente tanto queria, ninguém nos dava. Então, nós decidimos buscar, como eu disse, livros em outros países, decidimos fazer cursos também fora do Brasil. Os livros, os primeiros que nós encomendamos, demoraram até 3 meses para chegar. E as leituras aconteciam em inglês, em espanhol. Se a gente não soubesse ler inglês e espanhol, os livros também não serviriam. Nós resolvemos, depois de todo esse tempo estudando, pesquisando, reunindo ferramentas, que nós faríamos pelo menos um curso de coaching fora do Brasil por ano, para que nós pudéssemos nos atualizar e entender o que as maiores escolas do mundo estavam ensinando. Nós percebíamos que as ferramentas que elas utilizavam eram praticamente as mesmas. E dentro do Brasil, uma escola copiava a outra. Tinham muito poucos diferenciais e aquelas ferramentas que eram inventadas eram muito pouco aplicáveis e geralmente bem superficiais. Nós gastamos horas assistindo palestras, webinários internacionais, traduzindo ferramentas para português, conversando com os nossos clientes e testando essas ferramentas. E como nós duas trocávamos tudo aquilo que a gente buscava, conhecia, a gente multiplicava esse conhecimento.
E isso fez com que a gente acelerasse esse processo também. Mesmo assim, isso demorou 6 anos. E depois de todo esse tempo, muitas dificuldades para dominar os recursos, acumulamos muito conhecimento e acumulamos um arsenal de ferramentas interessantes. Uma caixa de ferramentas muito grande. E tudo isso consolidou no processo de mestrado que eu contei que eu fiz, que nós tivemos que mergulhar em mais pesquisa e mais conhecimento, e isso consolidou todo aquele conhecimento que a gente já vinha buscando. E aí, desde então, nós temos buscado sempre as melhores estratégias e conteúdos para ajudar as pessoas. E isso aconteceu no Connex de forma muito expressiva. Muita gente se beneficiou disso. Você se lembra que eu fiz uma brincadeira lá no início de coaching em relação, coaching ostentação? É claro que é uma brincadeira, mas o interessante é que ainda tem muita gente que acredita em propostas milagrosas para alcançar resultados e para alcançar sucesso. Sem esforço e sem conhecimento, você não é uma dessas pessoas que consegue acreditar que isso é realmente possível, certo? Você não é uma dessas pessoas que se deixa levar por promessas milagrosas de resultados sem esforço, eu acredito. Seria até muito bom se isso fosse verdade, imagine só. Se fosse possível fazer isso no estalar de dedos. Mas isso é uma afronta à sua inteligência. Isso não é uma verdade. Nós descobrimos que tudo é fruto de muito empenho e dedicação. A questão é que a parte mais trabalhosa, que é de pesquisar, ler, estudar, traduzir, reunir as informações dispersas, eu e a Cássia já fizemos para você. E quando nós falamos em parte mais trabalhosa, nós estamos falando sobre saber o que realmente funciona. O que funciona em projetos de coaching executivo, de coaching de vida e coaching de times de resultados. Esse conhecimento que nós temos adquirido ao longo desses anos de trabalho é que fez a diferença para nós. E nós testamos tudo isso que nós estamos te oferecendo aqui. Nós aprendemos, nós refinamos tudo isso e compartilhamos com os nossos alunos só aquilo que funciona. Sinceramente, nós não queremos que você cometa os mesmos erros que nós cometemos no início da nossa carreira como coach. Nós demoramos muito tempo para aprender tudo isso e podemos te garantir que não foi nada fácil. Hoje, há muito conteúdo sobre coaching, pessoas falando sobre o tema de forma dispersa e algumas pessoas até se dizem especialistas em coaching. Nós nos consideramos professoras de coaching e especialistas em negócios, porque nós acreditamos que o professor tem uma missão muito nobre: percorrer uma estrada antes dos seus alunos e depois conduzi-los pelos melhores caminhos. Em alguns casos, o professor se torna um profundo conhecedor do caminho e descobre atalhos para que seus alunos cheguem mais rápido ao objetivo. Esse é o nosso foco nesse trabalho Sem Ferramentas de Coaching: guiar pessoas como você nessa jornada repleta de falsas promessas. Quando nós resolvemos o nosso problema da falta de recursos, de ferramentas, como eu havia falado, que nós sofremos tanto para conseguir resolver, e quando nós nos deparamos com os nossos colegas coaches passando pelas mesmas dificuldades, nós pensamos, por que não dividir esse conhecimento com outras pessoas que poderiam se beneficiar? Por que não facilitar a vida das pessoas, mostrando os atalhos que nós já conhecemos e entregar tudo isso mastigado, mostrando apenas o que precisa aprender e o que é preciso conhecer para obter resultados? Lembra daquela regra 80-20 que a gente tanto utiliza no coaching? Que de tudo que você sabe, 20% das coisas te trazem resultado? Nós queremos mastigar para você justamente esses 20%, para que você não precise gastar 6 anos estudando, trabalhando, pesquisando e reunindo conhecimento. Foi assim que nós montamos um treinamento muito especial, direcionado para ajudar pessoas como você a estruturar melhor os seus resultados como coach, 100% online. Nós conhecemos os problemas e as dúvidas mais comuns
e as que mais geram dor de cabeça e falta de resultado em projetos de coaching. Essa experiência e contato com pessoas tão diferentes permitiu que nós preparássemos um projeto na medida para todas as pessoas que querem se tornar verdadeiramente coaches, mas não sabem por onde começar e o que podem fazer diferente para chegar lá. Também, esse programa serve para aquelas pessoas que já são coaches, já têm experiência, mas que gostariam de levar seus resultados para um nível diferenciado. Isso pode ser uma tremenda economia de tempo e de dinheiro para qualquer uma das pessoas que entrar nesse programa sem ferramentas. Porque esse conteúdo, organizado dessa forma, tão fácil de ser absorvido, tão fácil de consultar, não está disponível em nenhum lugar do mundo. Tudo o que nós aprendemos em termos de ferramentas, nós aplicamos, nós sabemos o que funciona, tudo isso está no programa Sem Ferramentas de Coaching. Nossa promessa não é fazer de você instantaneamente um coach milionário, que isso não existe. Nosso intuito com esse curso, a nossa promessa, é mostrar o que é realmente essencial para você entregar resultados com confiança para os seus clientes e atuar de forma mais segura. Essa é a maneira mais consistente que nós conhecemos de se construir uma carreira em qualquer segmento, mas não uma carreira meteórica, uma carreira instantânea, mas uma carreira sustentável. É provável que você tenha feito isso quando você começou sua vida profissional em outro segmento, não é verdade? E com o tempo, o seu esforço de vendas ele vai diminuir significativamente, já que as pessoas vão passar a dar boas referências a seu respeito. A grande diferença é o seguinte: existem coaches que começam a aprender a vender. Eu acredito que isso é super importante e no projeto Sem Ferramentas de Coaching a gente te ensina a vender também. Mas o que você mais precisa fazer é aprender a se diferenciar da multidão, a ser um coach que entrega resultado, porque aí sim você vai poder cobrar mais para os seus processos de coaching, porque você vai entregar resultado que os outros coaches não entregam. E você não vai encontrar esse conteúdo em livro nenhum, em site nenhum, em curso nenhum, em nenhum lugar mesmo. Isso é do nosso arsenal pessoal, daquilo que a gente reuniu nas nossas andanças, pesquisas e buscas. Realmente não existe em outro lugar. E nós sabemos que você não tem 6 anos, como nós tivemos, para se dedicar a conhecer coaching e a começar a se tornar um coach de verdade. Nós sabemos que você também não precisa de todo esse tempo, pois nós já fizemos esse trabalho para você. Você vai estudar apenas aquilo que vai fazer diferença nos seus resultados. Simples assim. Nós queremos que você experimente a mesma sensação que nós experimentamos quando os resultados dos nossos processos de coaching começaram a fluir, os projetos começaram a acontecer de maneira tranquila, quando a gente migrou de coach inexperiente para coach eficiente. E quando nós começamos a ser reconhecidas pelos nossos clientes, pelas empresas, pelo mercado, sempre nos pedindo novas propostas e nos enviando novos trabalhos. As vendas começaram a acontecer espontaneamente. E mesmo a gente sabendo naquela época muito menos do que nós sabemos hoje, nós podemos experimentar isso que a gente está te dizendo, as coisas fluindo sem tanto esforço de vendas. E como é que esse programa, esse projeto Sem Ferramentas funciona? São 100 aulas, divididas em 10 módulos. E dentro desses 10 módulos, você vai ter acesso a todas as 100 ferramentas em vídeos curtos, explicativos, onde a gente explica como utilizar a ferramenta, quando utilizar, e nós compartilhamos também alguns cases nossos de sucesso, de fracasso com o uso daquelas ferramentas. Nós contamos para você, nesse treinamento, durante o uso das ferramentas, situações que nós aplicamos com os nossos clientes, e isso vai aumentar muito a sua bagagem como coach. E nós também te ensinaremos como optar por uma ferramenta ou por outra ferramenta, sabendo qual ferramenta trará melhores resultados para o perfil do seu cliente no contexto dele.
nós vamos guiar você em todos os passos mais importantes para entender como e quando utilizar adequadamente cada uma das ferramentas e como montar um projeto inteiro e um planejamento completo de um processo de coaching com início, meio e fim. Sem dúvida, o investimento que você fará para conhecer as 100 ferramentas de coaching será muito menor do que os ganhos que você terá com a aplicação desse conteúdo na sua atuação como coach. E os bônus, que vão valer até amanhã, meia-noite, os bônus são inacreditavelmente valiosos. O primeiro bônus que nós vamos disponibilizar é uma área de membros chamada Coaching in a Box. É um programa que nós desenvolvemos em parceria com o James McSeel, que é um dos coaches literários de maior renome no mundo todo. Dentro dessa área, você vai ter acesso gratuito por um mês. Você vai ter conteúdos exclusivos, podcasts, aulas, videoaulas, material em PDF, que eu produzi, a Cássia produziu e que o James McSeel produziu também. Tudo isso dentro dessa área como uma cortesia para você. O segundo bônus é que nós faremos 2 webinários exclusivos para tirar suas dúvidas em relação ao uso das ferramentas e também para te ensinar sobre como enquadrar as ferramentas no processo de mudança. O terceiro bônus é uma aula especial sobre como montar o seu planejamento de um projeto de coaching com início, meio e fim. O quarto bônus, nós vamos te ensinar como encaixar as ferramentas, todas essas 100 ferramentas, dentro das fases do processo de mudança. E como conhecer, avaliar e apresentar os resultados de coaching para os seus clientes. O bônus número 5 é um outro bônus super especial, que é uma palestra da Cássia, minha sócia, sobre como construir um briefing com o RH para processos de coaching executivo. É uma aula fenomenal. O sexto bônus é uma palestra minha falando sobre o meu projeto de mestrado de mensuração de retorno do investimento em projetos de coaching executivo e te ensinando como falar a linguagem do RH estratégico. E o sétimo bônus é a videoaula sobre o projeto 100, aquele da cartilha que você deve ter baixado, te ensinando passo a passo como você pode conquistar clientes em 3 meses, em 2 meses, triplicar os seus clientes. O oitavo bônus é uma palestra do Paulo Pereira no Coniex, que ele fala sobre coaching de sucessão. É uma palestra muito boa, que foi super elogiada, que você vai adorar. E quanto custa tudo isso? Muitas pessoas que fazem o projeto, participaram já do curso 100 ferramentas, dizem que esse conteúdo valeria 3 vezes mais o valor que nós estamos cobrando. Mas nós desejamos ajudar o máximo de pessoas possível e isso não é blá blá blá, isso é verdade mesmo. Nós queremos apoiar e ajudar coaches a chegar onde nós chegamos num curto espaço de tempo e com um investimento bem menor. E é por isso que nós vamos disponibilizar todo esse material, o e-book com as 100 ferramentas, dicas sobre processos de coaching, as 100 videoaulas e todos esses bônus que eu acabei de falar por muito menos da metade do que ele valeria, 1/3 do valor. Esse valor é dividido em 12 vezes, ou seja, se você deixar de tomar um cafezinho por dia, você consegue participar desse programa, projeto 100 ferramentas de coaching. E se você decidir fazer mais uma formação de coaching, para fazer isso você precisaria gastar 5 a 8 mil reais e você aprenderia 12 a 15 ferramentas de coaching. E nós estamos te oferecendo 100 ferramentas de coaching, que só os bônus valeriam o preço do treinamento. Aliás, valeriam muito mais. Só os bônus poderiam custar o valor de uma formação de coaching. E tem um detalhe importante: nem os bônus e nem as 100 ferramentas você encontra, estão à venda em qualquer outro lugar. Não existe maneira de comprar isso, de adquirir esse programa, a não ser por aqui. Eu estou falando em
12 parcelas de aproximadamente R$ 85. E se você avaliar bem, vai perceber que isso é muito menos do que qualquer curso mais ou menos de coaching oferecido pelo mercado. É um pequeno sacrifício, mas que vai fazer toda a diferença na sua formação. Eu não tenho dúvida disso. Eu e a Cássia temos muita responsabilidade com aquilo que nós propomos e oferecemos aos nossos clientes. Você já deve ter percebido isso se você nos acompanha. Nós acreditamos de verdade que esse é um investimento que pode fazer diferença na sua história e na sua atuação. E que você pode parar de mergulhar em águas rasas de resultados e passar a mergulhar em águas profundas. Esse é um valor especial de lançamento e nós não podemos garantir até quando ele vai ser mantido. E se você quer começar a mudar hoje mesmo a sua atuação, os resultados dos seus processos de coaching, clique agora em Quero me inscrever agora e você receberá no seu e-mail, assim que a sua inscrição for confirmada, os dados de acesso à área de membros já estarão lá sem ferramentas, as videoaulas disponíveis. Semanalmente, nós vamos liberar para você 10 videoaulas, para que você tenha tempo de estudar e se aprofundar em todo esse conhecimento. Então, imediatamente você vai ter acesso a 100 ferramentas, mas nós vamos te pegar na sua mão e nós vamos te ajudar a percorrer esse caminho, semana a semana, para que você termine as 10 semanas de treinamento com Coach Expert. Lá na área de membros, você terá acesso às aulas, aos bônus, para poder baixar agora no seu computador as 100 ferramentas. Se você desejar imprimir, você pode ter esse material impresso. E após o 5º módulo, nós vamos realizar o primeiro webinário para tirar todas as suas dúvidas. Esse é um webinário exclusivo apenas para os clientes do 100 Ferramentas Coaching. E depois do 10º módulo, nós vamos realizar um outro webinário e convidar as pessoas que participarem do programa, tiverem maiores resultados, para atuar conosco nesse webinário, contando e relatando os resultados que obtiveram. E se você ainda tem dúvidas de que se isso vai fazer diferença para você, nós já treinamos em todo o Brasil mais de 2.000 pessoas. E tudo que nós temos de mais precioso é o nosso conhecimento e a nossa credibilidade. E nós não arriscamos isso por nada. E se mesmo assim não funcionar para você, mesmo com toda essa qualidade, nós temos muita certeza e convicção de que você vai gostar. Não só do material, daquilo que você vai aprender, mas dos resultados que você vai obter. Mas se você não gostar e achar que isso não é para você, dentro de 30 dias nós devolvemos o seu dinheiro sem nenhum questionamento. Isso mesmo. Se você não gostar, você vai entrar lá e assistir, verificar. Se você não gostar, dentro de 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta e nós te reembolsamos sem nenhum problema. Agora, depois de 30 dias, se você estiver aproveitando, estiver satisfeito com o que você adquiriu, que nós acreditamos que é o que vai acontecer, porque é o que tem acontecido com os nossos clientes, aí nós vamos liberar para você os 3 últimos bônus, que são os bônus finais, que é a videoaula sobre o planejamento no processo de coaching com início, meio e fim. O bônus 2, que é aquele de encaixar as ferramentas dentro do processo de mudança e como avaliar os resultados para entregar para os seus clientes resultados diferentes. E o último, que é o acesso ao Coaching na Box, que é o nosso projeto com James McSill. Você vai poder entrar e aproveitar esse conteúdo também. Basta nos mandar um e-mail sem ressentimentos e nós devolvemos o seu dinheiro imediatamente. E se você parar para refletir, o risco é todo nosso. Você não vai ter risco nenhum. É só enviar o e-mail e nós fazemos a devolução. E nós garantimos que faremos isso se você não gostar. O compromisso é nosso e nós sempre mantivemos a nossa palavra. Então clique aqui agora e receba o seu acesso. E você deve estar se perguntando até quando eu posso me decidir. Não perca tempo, você está andando com o freio de mão puxado, perdendo oportunidades de decolar como coach. E quanto mais o tempo passa, você não toma uma decisão de fazer alguma coisa diferente por você mesmo,
menos chances e possibilidades de você colher resultados. Nós queremos que você comece a aproveitar quanto antes das suas possibilidades para viver de coaching e ter retorno disso. Se você não se decidir, nós não podemos garantir que o valor vai ser mantido. Se você não tomar essa decisão até amanhã à meia-noite, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que você não tenha mais acesso a esse produto com esse valor promocional. A nossa dica final é: não deixe essa oportunidade passar. Nós sabemos que você tem muito potencial. Você só precisa de alguém para te ajudar a alavancar seus resultados. Esses bônus, eles estão disponíveis até a meia-noite de amanhã. E às vezes pode acontecer da internet ficar fora do ar, de você não ter acesso à internet. Então, se você está decidido, sabe que isso vai te ajudar, invista em você, dê esse passo e você não vai se arrepender. Então, está chegando a hora de decidir. Eu não quero te pressionar nada, mas você tem 3 opções. A primeira opção é não fazer nada, simplesmente acabar de assistir esse vídeo, ir para o seu e-mail e continuar a fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados que você tem tido. Segundo, tentar fazer tudo por sua conta. Isso é uma possibilidade, mas você vai gastar muito tempo, muito dinheiro para encontrar soluções que podem funcionar e reunir sozinho esse arsenal de ferramentas, de conteúdo. E a terceira opção é confiar em tudo que eu te falei, tudo que eu e a Cássia estamos te apresentando nesse vídeo, e clicar no botão Quero me inscrever e aproveitar de uma vez por todas essa oportunidade de se tornar um coach especial e se diferenciar da multidão e oferecer resultados desde já diferenciados para os seus clientes, sem nenhuma falsa promessa, sem nenhuma promessa absurda. Trabalho consistente, passo a passo, só que nós vamos te ensinar como fazer. Nós nos despedimos aqui e, qualquer que seja a sua escolha, quero te desejar muito sucesso e boa sorte também. E nós esperamos logo você na área de membros e estamos ansiosos para trabalhar juntos. Eu não sei se você compartilha da mesma definição de sorte que nós temos, mas a gente acredita que sorte é a união do preparo com a oportunidade. E tudo depende da sua escolha. Dependendo da sua escolha agora, nós desejamos mesmo que você tenha sorte, que você encontre formas de se tornar um coach preparado e que nessas suas buscas você consiga se transformar num coach de muito sucesso. Reflita, tome a sua decisão e nós esperamos te encontrar na área de membros para apoiar você a romper todas as dificuldades que estão te atrapalhando de conquistar o sucesso como coach que você poderia ter e que você merece. Um abraço.